Boa noite a todos. Este que vos fala é professor Zéfiro. E essa é a minha apresentação a vocês. Porque, de fato, eu ainda nunca fiz esse tipo de apresentação, tal e qual vou fazê-la no dia de hoje. Eu penso, nesse momento, na mais-valia ante o privilégio daqueles que detêm o conhecimento do patrimônio humano. É um reducionismo a gente pensar que meramente alfabetizar as pessoas seja o suficiente. Se eu tivesse um filho, ele teria que ser versado no xadrez, no jiu-jitsu, na edição de vídeo, na filosofia, evidentemente. Então, por conta disso, eu quero abrir um texto aqui e lê-lo, porque é um desejo meu frente ao patrimônio humano que esse texto em especial seja lido. Esse texto é do nosso querido professor Gilvan Fogel. Eu devo localizá-lo ao vivo. Já está aqui. Creio ter apresentado minha carta de princípios e o propósito do presente vídeo. Sim, nesse momento, vocês me assistem em telas, sejam de celulares, tablets, computadores, televisões. Questão da técnica, né? Em Heidegger. Era nosso professor de Heidegger, Gilvan Fogel. Ou Fogel. Eu vou, uma hora ou outra, falar errado sobre o nome dele. Mas eu trago aqui o artigo publicado na revista Cadernos Nietzsche, intitulado Lendo da Visão e do Enigma. Vamos lá? Resumo. Uma leitura de Da Visão e do Enigma em Assim Falava Zaratustra, parte 3, o destino ou história do homem ou Zaratustra, como um destino ou história de dor, a dor que é a vida, enquanto limite, finitude, dor maior, porém, é a da revolta contra a dor, isso é, a história do homem doente do homem, Ocidente, Europa, do espírito de vingança, o humanismo greco-cristão em sua insistente reivindicação do infinito, do ilimitado, da eternidade, da substancialidade de Deus. A ação de ubris, sanha, melancolia, superação do homem e assunção de dor, limite, finitude. Palavras-chave: homem, vida, dor, revolta, espírito de vingança. Comentário do parágrafo 1º. Agora, percorrida a introdução, estamos melhor equipados para ler da visão e do enigma. E isso porque sabemos, ou talvez entrevemos agora, abre aspas, o que vai no coração do viandante, fecha aspas, do errante,
isto é, do homem ocidental, que, a bordo de seu programa histórico, cumpre sua viagem, sua peregrinação, quer dizer, sua história, acontecer, suceder, devir, de homem doente do homem. Este homem, todo furor, ora todo desmedido entusiasmo, ora toda inveja, ciúme, tristeza, amor, amargura, assedia, nostalgia, ira, ódio. Este homem, pois, que é todo o repertório das variações e das modulações de sanha, de ubris, de algum modo e exageradamente compactadas na designação melancolia. Enfim, este homem configura a grande dor, perfaz a dor homem, ou o que é a mesma coisa, o homem dor, o inquieto, o mais desesperado coração humano. O discurso intitulado Da Visão e do Enigma fala da experiência dessa dor, de sua superação ou atravessamento. A fala do discurso faz-se, pois, no permeio desse humor, dessa experiência de dor, nisso, dentro disso, através disso, é preciso ver o que o discurso descreve. Nisso, através disso, dá-se a sua visão e seu enigma. E que visão é essa? E que enigma? Dissemos, dor. Essa dor perfaz a substância, o tecido do coração do homem, isto é, do discurso do coração de Zaratustra. E lembremos, abre aspas, do que está cheio o coração, fala a boca, fecha aspas. Mas pergunta-se, então, em seguida, como fala o seu coração? E o texto nos responde, entrando, afundando no abismo, que é essa dor, e à medida que, assim afundando cuidadosamente, põe-se à escuta, à sua escuta e ausculta. Como tal, escuta ou ausculta, começa a fala da visão e do enigma, que vai dividida em duas partes, numeradas, parte 1 e parte 2. O parágrafo primeiro é ainda um preâmbulo, uma preparação para o grande anúncio, para a grande visão que se faz no parágrafo segundo. Mas grande aqui está dizendo mais compacto, mais intenso, mais radical, enfim, mais evidente ou essencial. Vamos à leitura de Da Visão e do Enigma. Assim se abre. Palavras de Nietzsche agora. Tão logo, entre os tripulantes, se soube que Zaratustra estava a bordo, pois um homem, vindo das Ilhas Bem-Aventuradas, subira com ele para o navio. Houve grande curiosidade e expectativa, mas Zaratustra guardou silêncio durante 2 dias, frio e surdo de tristeza, a tal ponto que não respondia nem a olhares, nem a perguntas. Na noite do segundo dia, contudo, tornou a abrir os ouvidos, se bem que ainda se mantivesse calado, porque havia ainda muita coisa estranha e perigosa para ouvir-se nesse navio, que vinha de longe e rumava para ainda mais longe. Mas Zaratustra era amigo de todos os que empreendem longas viagens e não gostam de viver sem perigo. E eis que o escutar soltou-lhe a língua, rompendo o gelo de seu coração, e começou a falar assim. Fim da citação. A Da Visão e do Enigma. A viagem, portanto, é um movimento, a dinâmica de exposição do programa histórico do Ocidente, a saber, a vontade de infinito e nela a vontade de substância, que inclui a vontade de reforma, de correção e, por fim, de substituição da realidade devida. A viagem é a história do espírito de vingança, também e sobretudo marcada pela revolta contra a dor,
o que, no desenrolar da história, revelar-se-á como sendo a grande, a maior dor. Pois bem, nessa viagem, a bordo desse programa, embarcado nessa nave, Zaratustra, isso é, o homem ocidental, a certa altura silencia, faz-se frio e surdo de tristeza, a tal ponto que não respondia nem a olhares, nem a perguntas. Ele rende-se à tristeza, à melancolia que coage, que comprime, que oprime e que assim subjuga e faz afundar. Ele afunda, quer dizer, ele é jogado cada vez mais para o fundo, em movimento crescente de aprofundamento na tristeza, na melancolia e na dor. O jugo, a coerção é tal que ele se torna frio e surdo, isto é, como se estivesse ou se fizesse apático, indiferente, fechado, sim, paralisado, quer dizer, inerte. E isso é movimento, é viagem, é vida, a vida da tristeza coercitiva, enquanto a destinação do programa infinito. A verdade é que, assim fechado, assim coagido, assim como que apoderado e mineralizado por dor, e na dor, ele, o homem, vai se centrando e se concentrando cada vez mais na dor que ele é, a revolta, sobretudo. E assim vai, crescentemente descendo, afundando no abismo, isto é, no fundo, o fundamento da dor que vimos que é um abismo, abisso, o sem fundo. Aqui, nesta hora, a viagem se faz, paradoxalmente, numa escalada na e da descida e no aprofundamento, no sem fundo, e do abissal. Decisivo, porém, é que esta escalada de descida para o fundo, sem fundo da dor no abissal, é um tempo todo de escuta. Por isso, na verdade, ele aparenta estar surdo, fechado, inerte. Ele está sim surdo, fechado a tudo que é fora, estranho à radicalidade desse destino de dor, a essa descida da dor. Estranho, surdo e fechado, portanto, a toda e qualquer solicitação marginal, desviante, desorientadora da própria necessidade. E ele assim se faz para ser todo escuta no que é e se faz desde dentro, no e desde o próprio. Ele é todo escuta de dor, do destino de dor. Escuta? Mas o que é escuta? Como? Em Etiomo, Nietzsche disse: o Zaratustra é o renascimento da arte do ouvir, um pressuposto para ele. Com certeza, em questão não está só o aparelho auditivo na hora da escuta, a neurofisiologia da audição, as impressões sonoras, as representações no córtex cerebral, nervos aferentes, eferentes, sinapses, 100 bilhões de neurônios, etc. Escuta aqui é algo mais vago, menos preciso. Escuta aqui é o nome da concentração na coerção da dor, é o nome do recolhimento e do consentimento nesse movimento de descida ao fundo e que revela, abre aspas, cume e abismo estão reunidos em um, fecha aspas. Escuta é o nome do aquecimento dessa dinâmica que assim se impõe como história de vir de dor. Enfim, escuta é o nome da concentração do recolhimento e do assentimento na necessidade. É, pois, obediência. É na escuta, nesse recolhimento, que é doação e exposição à coisa, isto é, à dor,
que se fazem doação e exposição à transcendência, uma vez que o homem se faz abertura e que aquecimento a esse acontecimento transcendente que lhe sobrevém e que lhe acomete, a saber, a própria dor. Eu farei agora uma breve pausa para refletirmos acerca de até onde chegamos até agora. E também uma homenagem, porque minha formação é de filosofia na faculdade, mas minha formação técnica é de cinema. Farei uma homenagem a Penn Baker e a Andy Warhol, quando se filma Andy Warhol comendo um hambúrguer. É fácil acessar esse curta-metragem, onde Andy Warhol come um Whopper do Burger King. Então, eu estou aqui com os meus nuggets, e vocês pensem no que eu falei enquanto eu como os meus nuggets. Ou saltem 3 minutos, se estiverem com pressa. Eu disse 3 minutos, então eu tenho que ser pontual. Vocês que me viram comendo nuggets, a moda de Andy Warhol, ou vocês que pularam 3 minutos, terão o prazer de continuar a nossa escuta. É ainda na escuta, como escuta, e desde escuta, que acontece outro fenômeno de decisiva importância transfiguradora. É aí e assim que se faz corpo, de novo. Não é o corpo físico, físico-químico, neurobiológico, mas a intensidade vital, vida, que não é intelecto ou razão, que não é consciência ou sujeito da representação, mas que, enquanto essa doação e exposição à coisa, portanto, enquanto toda intensidade vital na participação, é o que o texto chama também de coração. Coração, ouçamos, timos, vitalidade, ou mesmo mut, gimut, coragem, ânimo, tal como veremos adiante. É a frieza, o gelo, a rigidez desse coração, desse corpo, que será quebrada, será rompida, será superada na escuta, desde a escuta.
Abre aspas. Na noite do segundo dia, contudo, tornou a abrir os ouvidos, se bem que ainda se mantivesse calado, porque havia muita coisa estranha e perigosa para ouvir-se nesse navio, que vinha de longe e que rumava para mais longe ainda. Fecha aspas. Uma vez que o rumo desse navio é o rumo, quer dizer, o destino da história, acontecer, devir do homem, é este que vem de longe e que vai para mais longe, e é este destino que está marcado e entremeado por muitas coisas, muitos acontecimentos, explícitos ou velados, que muito precisam ser ouvidos, auscultados, para que, em tal auscultação, mostre-se, faça-se visível e, então, mais necessário ainda, o próprio destino, a própria história. Zaratustra, o viajante interessado e partícipe desse destino à medida que o pensa, isto é, à medida que se empenha por entrar na vida dessa história, é amigo, quer dizer, é próximo, é afeiçoado ou consanguíneo com todos aqueles que igualmente estão a bordo e igualmente são viajantes, mas principalmente amigo, consanguíneo, não daqueles que vão a bordo como se fossem mercadoria, isto é, tonel, fardo ou outra coisa qualquer, mas sim daqueles que são ou estão interessados e partícipes de tal viagem. E em tal destinação histórica, em tal vida ou existência, também na escuta, desde e como escuta, são estes que não gostariam de viver sem perigo, nas palavras de Zaratustra. Pois é para estes, e é só para estes, que se revela que viver é muito perigoso. Quer dizer, que viver, ser historialmente, sob a forma e a lei de devir, é, a cada passo, decidir o que será em indo ao encontro do que precisa ser. Isso é destino. Desse modo, cumpre-se a real viagem, quer dizer, real cumprimento de experiência, de envio histórico. Assim, nesta determinação e esforço de escuta, por fim, abre aspas, o escutar solta-lhe a língua e rompe-se o gelo do seu coração, fecha aspas. Língua solta, gelo rompido, ele fala, pode falar, isto é, dizer, mostrar, tornar visível. Será esta a fala, o discurso de sua visão em escuta, desde escuta por causa da ou graças à escuta. A escuta mais a ausculta. O texto fala de Zuhören, perdoe-me se eu não souber pronunciar alemão. Solta, ou seja, desamarra, desata, libera ou liberta a língua, a fala, o discurso. A fala agora se faz como dizer ou mostrar isso que se revela, e assim se impõe na escuta. Na escuta, isto é, na obediência. A fala agora é obediência de obediência. E assim, e por isso, o coração degela, se revitaliza, se faz realmente o que ele é, a saber, vida, pulso, cadência. Vida é o pulsar, o cadenciar-se da escuta, de obediência. A escuta de dor
que é o fundo da vida, abre aspas, quanto mais fundo o homem olha na vida, tanto mais fundo ele olha também na dor, fecha aspas. É decisivo observar-se que em última, isto é, em primeiríssima instância, a viagem o é de dor, e é na dor que o homem é passageiro. É a bordo da dor que ele está, que ele é. É embarcado na dor, no navio dor, que ele ruma e faz história, perfaz seu destino. Repitamos, a viagem o é de dor. E o homem, encarnado em Zaratustra, é o lugar, a hora, o elemento desta viagem, desta travessia, ou melhor, deste atravessamento ou perpassamento. É nessa viagem, assim, em escuta e obediência à necessidade de dor, que se faz superação, melhor, perpassamento de dor, quer dizer, da dor homem, enfim, do homem. Superação, atravessamento, não diz largar, abandonar, deixar de lado, mas justamente atravessar, perpassar. O que é isso que acontece então? O fato é que, mais uma vez, é nesse atravessamento, nesse perpassamento como e desde escuta, que é preciso entender-se a dimensão do corpo como lugar, hora ou elemento da vida. Aqui, assim, corpo e vida dizem o mesmo. E porque a viagem o é de dor, e porque o homem em escuta, aí é seu passageiro, que ele, o homem, se faz aberto à transcendência. Dor é a transcendência da vida, na qual o homem está, a qual ele é. É assim, e por isso, e graças a isso, que seus ouvidos se abrem, e que sua língua se solta, se liberta. Não fosse assim, e de ser a dor, ao fundo da dor, seria heroísmo, voluntarismo e basófia do sujeito. Assim, transformado, assim, transfigurado, desde essa escuta, é que ele, o homem, começa a falar, começa a discursar, ou seja, a mostrar e fazer ver a visão do mais solitário. E ele diz, palavras de Nietzsche agora, a vós, intrépidos buscadores e tentadores de mundos, por descobrir, e quem quer que algum dia, com astuciosas velas, se embarcasse por mares temerosos, a vós, os ébrios de enigmas, os amigos do lusco-fusco, cuja alma é atraída por flautas para todo o enganoso sorvedouro, pois não quereis, apalpando-o com a mão covarde, seguir um fio que vos guie e onde podeis adivinhar, detestais inferir. A vós somente conto o enigma do que vi, a visão do mais solitário. Fim da citação.